Bom dia, eu sou o pastor Roberto, trabalho com as famílias da igreja no ministério do pastor Israel. O pastor Israel, como os irmãos estão sabendo, está viajando, está de férias. Nós voltamos à casa do Senhor hoje com alegria para podermos cultuar ao nosso Deus, para podermos dar um abraço no nosso irmão que a gente não viu durante essa semana, para podermos orar juntos, para podermos cantar juntos, enfim, cultuarmos o nosso Deus com alegria, né? Eu digo sempre que quando estamos na casa do Senhor, nós estamos aqui para um momento de festa, né? Festa quando o grande homenageado é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o Espírito Santo. Então devemos deixar aquelas coisas às vezes que nos incomodam durante o dia a dia, durante a semana, lá fora, e cultuarmos a Deus com um coração bem leve, com um coração agradável, e que Deus possa então receber esse nosso louvor, essa nossa gratidão. Eu queria perguntar aos irmãos nesse momento, quem completou o aniversário durante essa semana? Vida, né? Batismo, casamento. Eu gostaria de te convidar para vir até a frente, para que nós pudéssemos orar por você. Há alguém que aniversariou durante essa semana? Não? Sim. Não, eu não vou fazer a conta porque é deselegante. 70 e alguma coisa, eu sou péssimo de matemática. Batismo, né? 40 E a irmã? Vida? Vou perguntar a idade também não, né? Irmão, casamento? Vida, né? Vida. Tá certo. Também 83 anos. Homem a gente pergunta. E a irmã? 47 aniversário. Ainda dá para falar, né? 47. Muito bem. Vem para cá vocês, vem. Cheguem para cá. É muito bom quando a gente agradece, ainda mais vida, batismo, graças a Deus, né? E a gente vai vendo como é bom servir ao Senhor. Eu vou convidar a todos para que se coloquem de pé nesse momento. Nós vamos orar pelos irmãos aqui à frente, pedindo que Deus continue abençoando a vida deles, que eles possam permanecer sempre juntinhos do nosso Senhor. Pergunto ainda, há algum visitante entre nós? Pela primeira, segunda, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Olha só, levante a mão para algum irmão da igreja lhe dar um abraço, tá? Isso, tem um garotinho aqui também, dá um abraço nele, irmã. Todos serão abraçados, os que não forem, depois procurem o pastor Alcenir, que ele vai, né, dar um abraço bem forte. Todos abraçados? Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, Senhor Deus, pela tua fidelidade, te agradecemos, Senhor Deus, por tuas misericórdias. Aos irmãos que aqui à frente estão, te pedimos, ó Deus, que tu acrescentes à vida deles, ó Deus, alegria ainda mais, amor ainda mais, paz ainda mais, saúde ainda mais. Eles possam, ó Deus, estar sempre juntos aqui conosco, louvando e bendizendo o teu santo nome. Aos irmãos que completaram aniversário de vida, batismo, muito obrigado, Senhor Deus, por isso. Muito obrigado, Pai, pela tua infinita bondade. E agora, Deus, esteja conosco durante esse culto e receba, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, aqueles que quiserem vir à frente e dar um abraço em cada um, poderão então fazê-lo nesse momento.
Todos nós conhecemos esse hino e é um convite a nos alegrarmos, é um convite a adorarmos ao nosso Deus. Eu vou te convidar então para que se coloque de pé. A Verônica irá nos conduzir nessa música e vamos cantar com bastante alegria. A alegria que nós crentes devemos ter em Cristo. Cantem hinos a Deus enquanto viver. E assim, todos nós, todos os dias, cantaremos ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Leiamos todos juntos? Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Bom estarmos na casa do Senhor de novo nessa manhã. Vamos adorar ao Senhor, dizendo desse nosso propósito do coração, que é cantar ao Senhor para sempre. Não sei como está a tua vida, mas a saída, a solução é Jesus. É cantar o Senhor para sempre. Vamos cantar assim esse cântico. Para o mar, teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração.
conhecer a ti, Ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor pra sempre. Mais uma vez. Cantarei teu amor pra sempre, 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 cantarei teu amor pra sempre. Perto quero estar sempre do Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há
Nesse momento, nós vamos participar do culto com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes, eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns avisos. O pastor Jean dará um curso de operador de som. Nós precisamos de voluntários aqui na igreja para ajudar no som. Ele, então, na quinta-feira agora, dia 21, às 18h30, os irmãos que estiverem interessados em fazer esse curso, para ajudar o Jean, ajudar na questão do som, procurem o Jean ou o Itamar, que está lá no som também, dê o seu nome e participe, ajude. Nós precisamos da sua ajuda. A igreja precisa. Precisamos de irmãos que estejam mais envolvidos também. Eu queria chamar a irmã Arilda para vir aqui à frente. Ela esteve com um grupo no Haiti, fazendo um trabalho lá. Os irmãos sabem o que aconteceu no Haiti, algum tempo atrás, aquele terremoto, matou muita gente, né? Um povo sofredor, um povo que, além da dor física, também carrega uma dor espiritual, porque o evangelho é difícil penetração, há muita coisa voltada à feitiçaria, ao voodoo, né? Prática daquele país. E essas irmãos foram lá. E ela vai falar um pouquinho. Ela me pediu 10 minutos, ela tem 6 minutos e 30 segundos. Bom dia, irmãos. Estamos aqui, eu e a Ana Lígia, a Marta não pôde estar aqui, e fomos nós três representando a igreja de Itacuruçá, lá no Haiti. Pode passar. Eu trouxe algumas fotos. Esse é o pastor André. Ele é missionário lá da Junta de Missões Mundiais, com toda a sua família, uma pessoa maravilhosa, que eu gostaria que os irmãos colocassem em oração todos os dias, porque nós só ficamos lá 13 dias, e ele fica lá a vida toda, e é realmente um trabalho muito intenso. O Exército, né, que nos ajuda de vez em quando. Só um momentinho. Nós fomos lá com alguns projetos. Além do trabalho que a Junta de Missões Mundiais desenvolve normalmente, com crianças, com esportes, essa vez foi a primeira vez que foi testado projetos piloto. Um deles foi a padaria, que eu participei, com essas duas irmãs, Roberta e a Sandra. E aí nós estamos mostrando a massa do pão descansando e crescendo. Nós fomos lá e ensinamos as comunidades sobre higiene pessoal, higiene dos alimentos, higiene do local de trabalho, e ensinamos eles a fazerem pão. Esse foi o primeiro projeto. Pode passar. Esse foi o projeto de corte e costura, que as irmãs ensinaram também, fizeram um curso mesmo de ensinar a cortar, fazer a roupa, modelar. E tivemos também o projeto cabeleireiro, que o irmão Antônio liderou, e a Marta e a Rose, né, o nome dela. Solange, era uma equipe, e eles cortaram muito cabelo, e foi muito interessante. E o motivo também da gente estar aqui agora é agradecer aos irmãos. Primeiro, pelas orações. E segundo, pelas doações em ofertas. Porque tudo isso foi feito com... E esse também foi a inclusão digital. A turma que se formou, gente, olha só. É aquele rapazinho ali de camisa amarela e a outra lá de trás, a Maura. Muitos aqui da nossa igreja doaram notebooks, netbooks, e teve essa turma se formando. A primeira turma foram projetos pilotos e a gente pretende continuar. E tudo isso é voluntário, como nós falamos. E as ofertas que os irmãos deram, Itacuruçá foi bem generosa. Todos os nossos projetos a gente pôde fazer com a doação dos irmãos. E aí, na nossa casa, tinha esses lembretes, só para vocês sentirem a situação do país. O Haiti é o país mais pobre e maiores índices de miséria e desnutrição. Não desperdice a comida. Próximo. O outro é sobre a luz. Não tem eletricidade pública. As pessoas só têm luz 3 horas por dia. Aqueles que têm uma situação melhor, a nossa casa tem gerador, a gente consegue ter luz todos os dias. Então, a água lá é uma coisa raríssima, coisa que a gente desperdiça aqui. Então, os nossos valores vão mudando, né? A gente chega nas comunidades, é muito triste as crianças pedindo água para a gente. Glô, lá no crioulo, e todo mundo, as criancinhas pequenininhas, glô, 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 querendo água. A gente se sente numa situação muito constrangedora.
Aí é para mostrar para os irmãos que qualquer serviço na área voluntária é bem-vinda, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sei fazer nada específico, o que eu vou fazer lá? Esses nossos rapazes que trabalhavam na logística, né? Todo dia de manhã arrumavam as combis com essas caixas muito pesadas, que tudo era levado para o campo. Lá eles não tinham nada. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos no primeiro dia para fazer pão e não tinha fogão. Nem fogão a lenha. Então nós ficamos pensando, como vamos fazer? Mas Deus vai abrindo as portas e na comunidade acharam lá um fogão que só o forno funcionava e foram buscar o forno e, enfim, deu para fazer o pão. Então, esses irmãos aí trabalham muito carregando as caixas, todo o nosso material, comida para as crianças, como é que se diz? As panelas, os remédios, né? Tudo esse pessoal que carrega. Aí a rua que a gente estava, nós ficamos numa casa que é do pastor Jonathan e sua esposa, lá no Haiti, e a junta aluga para que nós possamos ficar nela. Aí alguma coisa assim, ainda tem muitos desabrigados do terremoto que ainda vivem nessas tendas. Esse é o transporte que eles têm lá, chamado tap-tap, que eles vão aglomerados em cima dele. Aí somos ao nosso fogão, na primeira comunidade lá, que só funciona o forno, mas foi uma bênção, a nossa equipe. Aí a gente ensinando, não tem água encanada, então a gente ensinando a higienizar as mãos. Por quê? Porque elas vão pegar na massa do pão também, ensinando como lava tecnicamente as mãos. Pode passar. Aí, ó, com bacia, com água, mas tudo direitinho, com sabão, com álcool gel. E aí a gente dentro de uma sala de aula, porque nessa comunidade é a Igreja Batista e durante a semana é uma escola. E aí eles estão alegres, vocês podem ver que estão muito felizes, porque depois a gente comia o pão e eles ainda levavam o pão para casa. Então, essa daí, muito, muito simpática, muito alegre, toda feliz, porque está fazendo pão. E a nosso pão não está assim 100%, muito queimado embaixo, o forno não é muito dos melhores, mas ficou muito bom. Pode falar. Aí também, ó, essa moça bonita, ela é dentista, e como eu disse para vocês, tem dias, quando a gente chegou lá nesse primeiro dia, o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai fazer pão sem forno? E a gente ficou meio que sem ter uma atividade específica. Mas, olha, tudo é aproveitado no campo. Nesse dia aí, a minha aluna, aquela que eu estou com o neném no colo, a mãe estava fazendo a aula, e a criancinha não parava de chorar, querendo a mãe, e estava lá com o irmãozinho. Então, eu peguei ela no colo, ela estava muito resfriada, muito encatarrada, mas eu peguei ela no colo, fiz ela no colo, fiquei com ela no colo, enquanto a mãe continuou o curso. Então, a gente é sempre útil. Esse aí, por exemplo, também no dia que eu não estava fazendo nada especificamente, eu fui trabalhar na triagem, e verificando pressão e tirando a temperatura das pessoas, e vendo para onde que vai, se está numa situação de emergência ou não. Esse aí, meus irmãos, foi o que mais me emocionou. Eu estava também, num desses momentos, essa mãe com essa criança na fila da pediatria, a criança altamente desnutrida, desidratada, e nós estávamos distribuindo uma ração que a junta levou, né, de um alimento que a gente prepara bem fortificado para as crianças, e eu fui, meti a luva e peguei um copo desse descartável. Essa criança tem 8 meses, mas tem tamanho de uns 3 meses, mais ou menos, e comecei a dar o alimento para ela. Ela sugava com tanta vontade que eu aí estou brincando com ela, mas por dentro meu coração estava apertado. E aí o irmão me chamou e a gente tirou a foto. Então vocês podem ver o rostinho dessa criança. A gente não sabe o que vai surgir daí. Eu não sei o futuro dessa criança, talvez nunca mais saiba dela. Mas é uma coisa que só Deus sabe, só no futuro, quem sabe na glória, a gente vai saber o resultado de tudo isso. Essas são as apostilas que a igreja doou. A igreja doou. As apostilas todas traduzidas por francês, com as receitas, com as técnicas de higiene que nós levamos daqui para que eles possam acompanhar junto com a gente as aulas. Aí, cortando o cabelo. Vocês podem ver que isso aí é começaram essa obra e não terminaram. É uma aula ele estava dando aula como cortava os cabelos a sol, o sol em cima deles direto, tá, gente? Aí a Ana Lígia com as crianças, também no momento dela de lazer, e as crianças ficam muito felizes quando a gente chega lá, vocês não têm noção. Aí é um dos orfanatos, vocês verem a miséria, a dificuldade. Aquela obra ali foram os americanos que começaram, mas não terminaram, parece que a igreja acabou, não sei, foi o que eles disseram, e não terminaram ainda
Pode passar, vocês vão ver o lugar onde eles dormem. É isso aí, é a casa deles. Ó. Algumas irmãs levaram essas roupas para doar para as crianças, roupas novas, feitas especialmente. Aí também é o orfanato, é a mesma coisa. Aquela senhora estava doente e do lado de fora ali, cheio de mosca, e a gente tentou, alguns médicos, pode passando. E aí a situação precária. Aí, meus irmãos, é outra comunidade, Village de Dieu. E ali vocês veem que a gente está brincando de roda, é outra comunidade que nós chegamos e não tinha fogão. Então, aquela salinha lá no fundo foi que nós fizemos, uma salinha muito pequenininha, que nós fizemos a padaria. Ali funciona a igreja durante o domingo e durante a semana a escola. Eles pararam a aula para a gente, então nós brincando de roda com as crianças. Pode passar. A gente ali agradecendo. E aí o nosso fogão chegando. Nós alugamos esse fogão por $25 e compramos um bujão de gás. E nessa tenda de pano toda furada foi que nós confeccionamos o pão. Então tinha que trazer o pão de um lugar a outro, no maior sol, o tempo todo. Assava, voltava, assava e voltava. Mas olha o resultado. O pão ficou bonito e muito gostoso. E pode passar. Aí o grupo dos que fizeram aula com a gente, teve que ser menos pessoas por causa do espaço, e aí nosso almoço, a gente tinha que se trancar para comer o nosso sanduíche, beber água escondido, porque, gente, era muito desagradável a gente comer na frente das crianças e vendo a gente comer e beber. Aí, pode voltar um instantinho? A Ana Lígia com os remédios dela, porque as crianças, os adultos passavam nos médicos e tinham que ela quer um apelo a fazer. Então, gente... 5 minutos, 2 minutos, pastor. Olha, você gastou todo, tá vendo? Então, a gente fazia atendimento médico, dentista e farmacêutico. E aí passava pela farmácia. Então, assim, os medicamentos que estão aí foram doações nossas, do povo aqui do Brasil. Então, a gente tirava os medicamentos todos da caixa, foram nas nossas malas, escondidos. Nós poderíamos ser presos, mas não fomos. Teve gente numa caravana que ficou presa os medicamentos, mas vão faltar e vão para lá de novo, se Deus quiser. Então, nós pegamos esses medicamentos, separamos, e aí tinha, assim, uma mala com produto ginecológico, uma mala com anti-inflamatório, uma mala com ferro, vitaminas, outra mala com antibióticos, outra mala com analgésicos e anti-inflamatórios. E agora cabe a mim gastar meu resto de minuto para pedir. Em janeiro vai outro grupo para lá. Nós precisamos de ivermectina para piolho e escabiose. Precisamos de albendazol para vermes. Precisamos de antibióticos, os mais diferentes possíveis. Precisamos de ferro e vitamina para aquelas mulheres grávidas e para aquelas crianças. E precisamos de gente que esteja disposto a ir lá trabalhar. Deus tinha um propósito para mim lá. Quando o pastor Alcenir foi com um grupo, eu perguntei, quando é que vocês vão de novo? Ele falou, eu não sei, mas a junta vai. Desse período agora, a Regina falou aqui, e eu vim correndo junto da Regina. Regina, quanto que a gente gasta para ir lá? Regina falou, uns $2.500. Eu tinha guardado esses $2.500, que eu poderia ir para qualquer lugar. Aí, eu estava de férias do meu trabalho. Uma amiga tinha me chamado para ir para os Estados Unidos para fazer compra. Eu tinha renovado meu passaporte no sábado, dia 17, e ia receber dia 27. Então, assim, tudo encaixou para eu ir para o Haiti. E Deus tocou no meu coração. Eu vim chorando dali aqui para poder ir para lá. E lá tinha um trabalho para mim de organizar aquela farmácia, de separar esses medicamentos. Então, assim, nos 2 últimos dias eu não fui para o campo, eu fiquei separando antipertensivo por nome nas classes. A Marta ficou comigo no último dia separando os anticoncepcionais, o que vence em 2014, o que vence em 2015. Em janeiro nós deixamos tudo separadinho, porque o pastor André Bahia vai montar uma farmácia lá na casa dele, por assim, ginecológico de A a Z, antipertensivo de A a Z, e os radicais é que vão estar fazendo esse trabalho. Para dizer uma coisa assim, que eu falei a importância do meu trabalho, lá tinha alendronato de sódio, que é um medicamento para osteoporose, na prateleira de vitamina. É um medicamento que tem que tomar 1 vez por semana, a pessoa tem que ficar em pé,
meia hora e depois poder fazer as suas coisas normal e alimentar. Então, assim, eu pude reconhecer isso, separar todo o medicamento, botar um saco grande isso aqui, isso é para osteoporose. O que eu não sabia, eu lia as bulas e separava. Então, Deus tinha um trabalho para mim lá. Deus tinha um trabalho para engenheiro que foi carregar caixa. Carregava nossas malas pesadas, pesando lá no aeroporto 50 quilos, nós temos que tirar 20, até dar 32. Deus tem um trabalho para todos nós lá, gente. É fácil? Não. É difícil a gente deixar o nosso conforto. Não vai esperando conforto, não. Não tem. Mas você sai do seu... Se você não tem disponibilidade para ir, não tem saúde, eu tomo 11 remédios. Eu falava lá. Eu tomo 11 remédios todo dia. Sou diabética. Tive um câncer de tireoide. Tomo insulina todo dia. Tenho hipertensão. Tenho X coisas. E estava lá. E eu não fiquei doente. Os jovens ficaram. Eu falava assim, as velhinhas não ficaram doentes. Porque Deus tinha um trabalho para a gente executar lá. Então fica aí o desafio para vocês, para arranjar o medicamento para a gente. Eu não quero dinheiro, não. Eu trabalho na maternidade. Eu vou chegar lá para o fornecedor e falar assim, Pérez, eu preciso de 1.000 ivermectina, 500, 1.000 albendazol. Porque o albendazol a gente já dava um na hora e o outro levava para casa para tomar 2 semanas depois. Entendeu? Então, assim, isso que a gente vai fazer. Então, cada um de nós pode fazer alguma coisa, seja na nossa casa, seja lá, e orar pelos radicais e pelo pastor André Bahia. Teve um radical que teve um AVC na semana que a gente chegou lá. E está lá ainda. Entendeu? Só para lembrar. Eu queria dar mais tempo para vocês, que vocês falam pouco, né? Mas é muito interessante esse depoimento, porque a gente tem por hábito, e não é maldade, né? É nos esquecermos das tragédias. A tragédia acontece hoje porque é uma tragédia atrás da outra, né? A gente já viu agora em Filipinas o que está acontecendo lá. E a gente acaba, o quê? Deixando o Haiti como se os problemas já tivessem sido resolvidos, né? E a gente sabe que isso não acontece. É tempo, né? E o depoimento das irmãs é importante para incentivar, né, para nos incentivar a irmos, se não pudermos ir, ajudar financeiramente quem pode ir, né, porque às vezes um pode, mas não tem dinheiro, e se nós pudermos ajudar com as nossas finanças, nós estamos fazendo a obra também. Pastor Alcenir. Inclusive, pastor Roberto, a Junta de Missões está promovendo agora uma viagem, uma caravana para as Filipinas, inclusive o Felipe Câmara, que é o filho do nosso irmão Sérgio Paulo, ele vai essa semana. Então, se você tiver algum interesse em, de repente, mandar algum mantimento, alguma coisa, quiser fazer alguma doação para essa caravana, procure se informar no site da Junta de Missões Nacionais, que tem lá as informações mundiais, né, com relação a essa caravana. Mas eu estou aqui especificamente para levá-lo a fazer uma reflexão. Qual é o bem mais importante da sua vida? Pensou? O que é mais importante para você? Qual o bem que você tem mais carinho, que você tem mais, que é mais importante em toda a sua existência? A sua família. Por isso nós estamos convidando, estou aqui em nome da irmã, né, Vilma, coordenadora do Ministério de Oração, para convidá-la a participar da vigília de oração que nós vamos promover do dia 22 para o dia 23 de novembro, semana que vem, né, de sexta para sábado. O que vai acontecer? Nós estamos estimulando a você a se comprometer a partir de sexta-feira, 21 horas, interromper a ingestão de alimento sólido e começar um jejum na sua casa, jejum e oração. 21 horas do dia 22, desliga a televisão, começa a ler a Bíblia, começa a orar, e isso vai durar até as 9 horas do dia 23, sábado. Sendo que de 6 da manhã até as 9, nós estaremos juntos aqui na igreja, intercedendo e encerrando esse período de 12 horas de jejum e oração pela família. Nós sabemos que a família é importante nas nossas vidas, mas o que nós temos feito, né, para os nossos lares, para as nossas famílias? Nós estamos vivendo num mundo em que a família está sendo desvalorizada, né? Os padrões éticos e morais da família estão indo por água abaixo. Então, nós, mais do que nunca, que somos tementes a Deus, devemos procurar colocar os nossos lares e as nossas famílias diante de Deus. Nós estamos com casamentos sendo desfeitos, filhos entregues às drogas, muitos problemas, né, que estão adentrando aos nossos lares e às nossas casas. Então, essa iniciativa da nossa igreja de promover esse segundo encontro, essa segunda vigília, né, de jejum e oração,
pela família. Então, se você puder, estiver interessado e quiser, então, a partir do dia 22, 21 horas, você na sua casa, inicie esse período de 12 horas de jejum e oração e venha estar conosco para nós encerrarmos de 6 da manhã até as 9, aqui neste templo, onde nós estaremos clamando e orando ao único que pode dar solução para os nossos problemas, para os males que têm acometido os nossos lares e as nossas famílias. Obrigado. Eu vou convidar, então, 2 crianças para vir. Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, né? E eu queria pedir... Está escolhido? Nós ouviremos uma música. Enquanto estivermos ouvindo, você poderia, então, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Precisa que você se inscreva com a irmã Vilma ali na recepção, né? Porque a gente vai promover um café no final desse período e há necessidade de ter a quantidade de pessoas que participarão. Com a irmã Vilma ou a irmã Bernadette. As crianças eu vou convidar para vir também à frente, vocês já podem vir. Os irmãos que estiverem, então, preparados poderão fazê-lo nesse momento. Queremos nesse instante, ó Deus, mais uma vez manifestar a nossa gratidão diante de Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos Te agradecer por esses dízimos e ofertas que foram trazidas aqui ao Teu altar. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria necessária para que possamos utilizá-lo da maneira conveniente, de maneira que venha ao encontro daquilo que o Senhor tem preparado, dos seus planos para a vida desta igreja. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, por esse grupo que esteve ali no Haiti. Deus, canal de bênçãos para aquele povo tão carente, tão necessitado. Ó Deus, só o Senhor sabe das vidas que foram alcançadas através desse projeto, vidas carentes espiritualmente e materialmente. Ó Deus, muito obrigado por essa iniciativa da Junta de Missões Mundiais, de promover essa ajuda, Senhor Deus, não somente ali no Haiti, mas a tantas pessoas espalhadas no mundo que carecem e necessitam do bem material e também de ouvir da graça de Jesus Cristo. Ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos, essas crianças que estão aqui à frente. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo já esteja desde já tocando em seus corações, para que no momento propício todas elas venham a ter um encontro verdadeiro contigo. Ó Deus, que a Tua palavra possa estar penetrando em seus corações, para que muito em breve elas possam estar falando e testemunhando do Teu amor para com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana, meus irmãos, foi assim uma semana um tanto quanto... foi muito triste, né? Tivemos alguns óbitos. E nesse momento eu queria dizer para os irmãos da dificuldade que algumas famílias estão passando por causa do luto. Maria Drummond, a mãe do nosso irmão Judson Drummond, faleceu. Ontem foi o enterro da Etienne Abreu, filha do pastor Joel Abreu da Esther,
E hoje, às 13 horas, o irmão Donald Brito, esposo da irmã Ide, será hoje às 13 horas lá no cemitério do Catumbi. Pedi a cada um de vocês, porque ontem a gente está habituado como pastor a essa situação, mas é complicado. Ontem eu abracei a irmã Esther e ela disse para mim: pastor, por quê? Por quê? É uma dor que eu jamais quero passar. Ver um filho partir. Por quê? E o que nós podemos fazer é abraçar aquela pessoa e dizer que nós a amamos, que nós seguiremos juntos. Vamos orar por esses irmãos. Ainda o pastor Vitor Prodanoff está internado. Na quinta-feira, o pastor José Maurício, saindo aqui da igreja com sua esposa, bateu com o carro perda total, não tem recuperação, mas ele está bem, graças a Deus. A esposa também está muito bem, né? Então, Deus os livrou da morte. E a você, que está passando por algum momento difícil, nós vamos cantar esse hino 324 do cantor cristão, Refúgio Verdadeiro. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o dilema que você está enfrentando, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Senhor há de lhe ajudar. Eu sei e eu confio no meu Criador, no seu Criador, no nosso Deus, que Ele pode diminuir, que Ele pode curar, que Ele pode sanar os nossos problemas. Se você desejar então ficar de pé, ou vir à frente, nós, após a música, estaremos então orando, pedindo a Deus para que Ele possa te ajudar, me ajudar, nos ajudar. Não
nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, pedindo a Deus para que Tu tragas consolo aos corações daqueles irmãos que estão enlutados. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito cuide desses corações, cuide dessas vidas. E aos irmãos enfermos também, ó Pai, te entregamos essas vidas para que o Teu Santo Espírito possa estar tocando naquelas enfermidades, trazendo, Senhor Deus, a cura, trazendo, Senhor Deus, a alegria de volta ao coração desses irmãos. Te peço, ó Deus, por cada irmão aqui de pé, cada um tem uma necessidade, cada um tem um problema apresentado ao Senhor. Portanto, ó Pai, o Senhor é o nosso Deus santo e poderoso. Tu és conhecedor, ó Pai, de tudo que se passa em nossas vidas. Portanto, ó Pai, nós entregamos tudo nas Suas mãos, sabendo, ó Pai, que o Senhor ajudará, que o Senhor cuidará, que o Senhor resolverá no momento, ó Pai, do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Também, ó Deus, te agradecemos por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. A vida do pastor José Maurício, sua esposa e tantos outros, ó Pai, livramentos que a gente nem conhecimento tomamos, mas o Senhor ali esteve, o Senhor ali está. Muito obrigado por isso, nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Durante essa semana, eu fiquei orando e pedindo a Deus para que Ele, então, falasse ao meu coração a respeito do tema da mensagem desta manhã. Confesso aos irmãos que alguns assuntos passaram pela minha cabeça, mas o que de fato ficou no meu coração foi com relação à santificação. E eu separei um texto, Hebreus 12, 14. É pequeno esse versículo, mas na sua base diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fui eu, então, para o grego, para procurar saber um pouco mais da palavra santificação ou santificar. Diz então, hagiasmos, é o mesmo que separado, consagrado, purificado, ou seja, estar separado para Deus. E neste sentido, o homem deve estar separado do pecado para Deus. Pai, Tu sabes, ó Deus, e conheces o meu coração, sabe das minhas imperfeições e de quanto eu preciso chegar perto de santificar-me a cada dia. Perdoa-me, ó Deus, e ajuda-me. Aqueles que aqui estão ouvindo a Tua palavra, todos nós, que possamos, ó Deus, entender um pouco e praticar este verbo em nossas vidas. Em nome de Jesus, usa-me. Em nome de Jesus, fala-nos. Amém. E então, comecei a me perguntar se eu tinha capacidade para falar sobre esse assunto. Que não é somente você querer falar, mas é também você se posicionar diante de Deus e perguntar a Deus: será que eu posso falar sobre esse assunto? Será que eu tenho condições de pegar a palavra do Senhor dentro desse tópico e desenvolver algo? Será que eu estou em condições de falar isso que o Senhor está me colocando diante? E é um dilema muito grande, porque nós passamos por todos os problemas que os irmãos passam. Nós temos as mesmas dificuldades
que vocês passam. Nós caminhamos caminhos que às vezes Deus não se agrada, mas que nós temos que parar e separar aquelas coisas que estão incomodando o coração de Deus, para que possamos então viver uma vida de santificação e entrar no rumo. E Deus foi falando ao meu coração diante desse tema, e observei Deus dizendo nitidamente ao meu coração: sim, você pode, porque esse é um procedimento, isso é um caminhar diário na vida do crente. Isso é um caminhar de liberdade do crente comigo. Isso é um caminhar de confiança seu, de você para comigo. Isso é um processo de amor que você tem que aprender a desenvolver comigo. E Deus então foi me mostrando algumas coisas, e eu me lembrei, há alguns anos atrás, quando eu era bem pequeno, devia ter por volta de uns 7 anos de idade, e a minha mãe era costureira, coisa que a gente quase não vê hoje em dia, né? A gente não encontra boas costureiras. E a minha mãe era uma excelente costureira. Ela começava a trabalhar 7 horas da manhã e até às 10 da noite, naquela máquina e aquele barulhinho batendo e tal. E eu admirava aquelas coisas todas. Não me tornei alfaiate, mas eu gostava, e até hoje lá em casa quem faz as bainhas da minha calça sou eu, né? Eu gosto, aprendi aquilo com a minha mãe. Então, eu visitando uma vizinha, eu vi que no chão da casa daquela vizinha tinha um alfinete. E eu peguei aquele alfinete todo feliz e levei para minha mãe. Quando eu cheguei lá em casa, falei: mãe, eu trouxe um presente para você. Veja a importância, né? Um alfinete. Quem ia querer ganhar um alfinete aqui de presente, né? Mesmo para espetar o outro. Né? Ninguém quer um alfinete de presente. Ninguém quer um alfinete, nem para espetar o pastor, eu acho, né? Espero. Mas então eu levei aquele alfinete para minha mãe. Quando eu entreguei aquele alfinete para ela, ela me perguntou: de onde veio esse alfinete? E eu falei: da casa da vizinha, mãe, eu achei no chão. Volta e devolve o alfinete. Foi a pior coisa que poderia ter me acontecido. Voltar para devolver aquele alfinete. E lá em casa funcionava da seguinte maneira: não adianta simplesmente entregar o alfinete. Você tem que pedir desculpas à pessoa porque você pegou aquele alfinete na casa dela. Foi um pesadelo. Uns 10 metros de distância, parecia assim quilômetros, né? E eu caminhando, cheguei, entreguei aquele alfinete, pedi desculpas, e aquela pessoa ficou olhando assim para mim: mas por causa de um alfinete? Mas esse caminhar, esse crescimento dentro de casa foi importante para que outros alfinetes e algumas coisas mais eu não viesse mais a fazer, eu não fizesse mais na minha vida. E aquilo serviu de exemplo porque, dentro daquela perspectiva de crescimento moral, eu pude ver que a minha mãe estava também me preparando para um crescimento espiritual. Então o Senhor vem dizendo que nós devemos crescer diante dEle, nós devemos nos desenvolver diante do Senhor, nós precisamos desse contato com Deus, nós precisamos sentir a pureza do Espírito Santo tocar em nosso coração e ouvir a voz do Senhor dizendo: cresça, cresça comigo, mas não desista de crescer. Nós às vezes achamos as coisas muito difíceis. Nós não queremos almejar coisas grandes, porque nós achamos que o caminhar vai levar muito tempo. Mas o caminhar espiritual, ele pode levar tempo. Mas o Senhor deseja que pratiquemos isso todos os dias. Seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na rua, seja dentro da igreja. Qual é o crescimento que nós estamos tendo diante do Senhor para alcançar uma mente sã, um coração santo, uma vida santa diante de Deus? Me serviu de ensinamento, pois eu não deveria pegar o que não era meu. Assim, a santificação importa muito mais em crescimento espiritual. Devemos crescer seguindo as normas impostas pela sociedade, ou seja,
as leis, mas o Senhor espera ainda mais de cada um de nós, pois importa que cresçamos, não somente para as normas, mas para estarmos perto do Senhor e servindo ao Senhor. Ah, mas é complicado crescer espiritualmente. É complicado ter uma vida de santificação, porque há algumas coisas que eu não posso renunciar na minha vida. Há algumas coisas que eu estou tão apegado, tão grudado, que eu não consigo me libertar daquilo. Há algumas coisas que estão enraizadas dentro de mim. Há algumas coisas que estão me prendendo ao passado. Ah, pastor, eu aceitei a Jesus Cristo, eu me converti. Isso é importante, mas o mais importante ainda é a nossa caminhada diária diante do Senhor. É a nossa alegria em estar servindo ao Senhor. É essa cumplicidade que deve haver entre o crente e o nosso Deus. Nós encontramos pessoas que não querem viver uma vida de cumplicidade diante de Deus, porque não querem ter uma vida transformada, regenerada do pecado, porque o pecado lhe apraz, o pecado lhe traz satisfação. É muito bom praticar o pecado, é muito bom viver diante do pecado, mas saiba que um dia todos nós estaremos diante do Senhor, e Ele quer ver homens e mulheres transformados pelo poder que há em Cristo Jesus, homens e mulheres que aqui na terra trilharam um caminho de vida, mas homens e mulheres que disseram: Senhor, eu quero seguir os teus passos, eu quero te servir, Senhor, eu quero transformar a minha vida nessa vida tão medíocre, numa vida cheia de paz, numa vida cheia de alegria, numa vida transformada pelo Espírito Santo. É necessário vivermos uma vida, meus irmãos, de reconhecimento, de crescimento e de transformação. Será que nós estamos dispostos a viver uma vida de crescimento diante do Senhor? Semana retrasada eu vi um filme, e nesse filme retratava a destruição do mundo por Deus. E um grupo de pessoas estavam reunidos numa casa, e lá, bebendo, fumando maconha, usando cocaína, fazendo de tudo, um grupo enorme. Deus veio, arrebatou os seus, e aquele grupão lá dentro se divertindo, não perceberam o que havia acontecido, mas Deus havia passado. Passado um pouco de tempo, eles começaram a se perguntar o que estava vendo. Quando abriram as portas, viram que o mundo havia se destruído, que Cristo havia passado e que eles haviam ficado. Será que isso vai acontecer comigo? Meus irmãos, a gente tem medo de pensar nisso. Às vezes a gente acha que essa conversa é antiquada. A gente não quer pensar que Jesus pode voltar da noite para o dia porque a gente tem algumas coisas para resolver na nossa vida, ou porque simplesmente nós gostamos dessa vida. Gostamos do jeito que falamos com o nosso próximo. Gostamos do jeito que agimos com as nossas esposas. Gostamos da forma como nós maldizemos o nosso patrão. Gostamos do jeito que olhamos para aquela mulher que está atravessando a rua, que não é a minha esposa. Gostamos do jeito como admiramos aquele corpo saradão no meio da praia. Gostamos de viver uma vida que não pertence à perspectiva divina, que não pertence à orientação divina. Será que nós estamos preparados para esse momento? A santificação demanda renúncia. Renúncia significa deixar para trás. É complicado. E um dos maiores problemas encarados pelo homem é exatamente este: deixar algumas coisas para trás. Poderíamos listar então uma quantidade grande dessas coisas. E gostaria que você nesse momento fizesse um exercício.
Não vou te perguntar o que você poderia deixar para trás, mas eu gostaria que você pensasse aí, o que você pode deixar para trás? Fica então no meu pensamento, o rancor, né? Por que eu não deixo o rancor para trás? A mágoa. Por que eu não largo isso? A mentira. Eu tenho muito medo de mentir, sabe? Vocês não têm noção como eu peço a Deus todos os dias para não mentir. Porque quando olham um advogado, todo mundo já fala que o advogado é mentiroso, né? Então eu tenho muito medo disso. Porque eu não quero ser mentiroso. E eu perco no sentido de não ganhar por não mentir. Mas eu ganho porque não menti, porque nada me falta. Então, eu procuro não mentir. Mas às vezes a mentira bate à porta do coração. A tentação. Mas eu devo largar isso de banda. A traição, e aqui eu não estou falando somente com cônjuges, amigo com amigo, irmão com irmão, né? Eu com você, vocês comigo, a falta de perdão, eu tenho que buscar o perdão. Às vezes eu quero largar aquele irmão, eu não quero perdoar aquele irmão, mas eu devo perdoar. A Bíblia nos orienta a perdoarmos então 70 vezes. Esse número é muito grande, como é que eu vou perdoar 70 vezes 7? Né? Mas, meus irmãos, como é interessante nós renunciarmos a algumas coisas na nossa vida. Como servos e crentes, devemos deixar essas coisas para trás e seguir em frente com uma nova visão. Ou seja, uma visão espiritual de que Deus quer mais de mim. Quando alguém então me procura lá no trabalho e me pede alguma coisa e eu sei que eu não vou resolver aquele problema, eu dispenso aquela pessoa. Eu não vou ficar com aquela pessoa simplesmente para poder ficar com o seu dinheiro, enganar aquela pessoa. Eu tenho que procurar viver de forma honesta, porque isso me aproxima cada vez mais e mais do Senhor. Isso me traz alegria, isso me traz paz, isso me traz regozijo. Quando então eu largo algumas coisas que não fazem parte da divindade do Senhor, eu largo para trás e procuro viver uma vida transformada pelo Espírito Santo. Quem aqui não gosta de ganhar dinheiro? Todos nós gostamos e precisamos, mas o dinheiro não traz felicidade. Pode ter certeza. Almoçando então com um empresário, alguns dias atrás, ele, muito rico, virou-se para mim e disse: eu tenho muito dinheiro. Eu falei: eu sei que você tem muito dinheiro. Eu tenho muitos bens. Eu tenho muitos apartamentos. Mas eu não tenho a minha família do meu lado. Os meus filhos foram cedo para os Estados Unidos. Há bem pouco tempo atrás, há uns 5 anos, eles ainda me mandavam um cartão de Natal. Não me mandam mais nenhum cartão de Natal. E ele virou para mim: eu não tenho paz. E eu disse para ele: só tem uma saída para o Senhor: a paz que há em Cristo Jesus. Então ali pudemos conversar, compartilhar do amor de Deus. Meus irmãos, não podemos deixar a paz de Cristo para trás. Ela tem que estar visível no seu rosto. Ela tem que estar visível no meu coração. Ah, mas eu passo por muitos problemas. Mas com a paz de Cristo eu vou superar esses problemas. Com a paz de Cristo eu vou atravessar essas ondas. E, Senhor Deus, não me faça essas ondas se dissiparem, mas me ajude a atravessar com o Senhor esse mar turbulento. Mais adiante eu vou encerrar. O processo de santificação requer perseverança. Veja o que diz em 1 Coríntios 15, 58.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Devemos perseverar. Há poucos dias atrás, eu não sei se os irmãos viram na TV uma surfista brasileira, que eu não me recordo o nome dela agora, lá em Portugal, pegou uma super onda, mas aquela menina não conseguiu, e aquela onda quebrou em cima dela, e ela viveu momentos de angústia naquele mar, parece que com quase 30 metros de altura aquela onda, e aquela menina então ali no meio daquele mar revolto, uma pessoa veio e conseguiu pegar aquela garota, salvou aquela menina, então ela voltou para casa, e o que mais me trouxe assim, admiração, foi que poucos dias atrás, apenas com o tornozelo quebrado, ela já estava fazendo exercício para voltar para o mar. É perseverante, persevera. Por que que eu, como crente, como tendo Deus dentro do meu coração, o Senhor da minha vida, por que que eu não persevero? Por que que eu me desanimo? Por que que eu desisto tão fácil? Por que que eu desisto? Se eu creio que o meu Senhor é vivo, que o meu Senhor é redentor, que o meu Senhor é transformador, por que que diante de uma pequena dificuldade, eu me ajoelho e caio diante daquilo, como se um prostrado fosse e ali eu ficasse, como se eu não tivesse o poder de Deus em minha vida, a capacidade de levantar, olhar para o problema e dizer: Senhor, Tu és maior do que esse problema, Tu és muito maior do que esta onda, Tu és muito mais poderoso do que tudo isso que eu estou passando. Eu quero perseverar, eu quero seguir diante de tudo isso, porque eu creio que um dia, seja aqui ou seja lá, o Senhor me dará a coroa da vitória. Devemos, meus irmãos, perseverar, e na busca da santificação não é diferente. Alguns acham que o processo deve ser imediato. Isso não se dá. Deus não está interessado que o processo seja feito de qualquer maneira. É necessário nos prepararmos e nos condicionarmos aos exercícios espirituais para alcançarmos um desempenho exemplar, digno de um lutador, digno de um conquistador, digno de um superador de obstáculos. O processo de santificação requer submissão. Eu devo me submeter, olhar para o Senhor como um prêmio que um atleta recebe. Aqui nós temos alguns maratonistas, né? Que correm, vão em busca do seu objetivo, vão em busca do seu troféu, e nós devemos ir sempre em busca da santificação, porque sem ela a gente não consegue agradar ao Senhor. Cristo é o nosso alvo, e como Ele devemos nos espelhar, e nele sermos como Ele foi e como Ele é. Cristo se submeteu à vontade do Pai, e nós devemos nos submeter à vontade de Cristo. Ainda mais, devemos andar persistentemente como Ele andou, devemos praticar as coisas que Ele praticou, devemos ser santos como Ele foi e como Ele é. Quantos irmãos aqui estão preparados para buscar ainda mais a santificação? Será que eu posso me aperfeiçoar mais? Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos santos. Deus precisa de homens e de mulheres santos, transformados pelo sangue de Jesus. Nós cantamos uma música agorinha há pouco. Diz: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei,
se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. E o refrão diz assim: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu pergunto a você, em meio a esse processo de santificação, será que eu posso dizer que estou junto aos pés do meu Senhor, que vou me render aos seus pés e adorá-lo, que tudo vou ofertar a Ele, que me tornei amigo dEle? Não importa então qualquer que sejam as circunstâncias, eu adorarei somente ao Senhor. Será que eu posso cantar essa música? Então, enquanto eles vão direcionar esse canto, eu queria que você pensasse: Senhor, se há algo ainda mais a santificar em minha vida, faça isso agora, e que eu possa aprender a cada minuto te glorificar, te louvar e seguir diante do Senhor, pedindo: transforma-me, santifica-me, ajuda-me a prosseguir. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
pensaram no que está te atrapalhando a manter uma vida mais santa diante do Senhor? Assim como eu, talvez você tenha, mas eu quero pedir a Deus para que me ajude nessa caminhada. Aqueles que quiserem, assim como eu também, pedir para que o Senhor o ajude nessa caminhada de santificação. Se desejar ficar de pé, faça nesse instante que eu vou orar por você, vou orar por mim, para que Deus possa então mover algumas coisas, para que eu possa estar bem perto do meu Senhor, bem perto do meu Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, transforme a minha vida naquilo que o Senhor deseja transformar, para que eu possa, Senhor Deus, manter uma vida de maior comunhão contigo. Aqueles irmãos que aqui estão, ou aqueles que estão nos assistindo pela internet, Tu sabes, Senhor Deus, as feridas que precisam ser curadas. Tu sabes, Senhor Deus, as coisas que precisam ser extraídas. Com o Teu bisturi, Espírito Santo, vá lá, Senhor Deus, e extraia, Senhor, essas coisas que estejam atrapalhando uma maior comunhão, uma vida santa diante de Ti. Cuide de nós, ó Pai, cuide de nossas vidas, cuide de nossas famílias, em nome de Jesus, amém. E agora ainda todos de pé, alegres, vamos cantar esse belo canto. Olha, perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu acho que a gente pode cantar essa música agora com um coração bem alegre. Se você quiser dar um abraço no seu irmão, como eu estou vendo alguns irmãos, abrace, cantem abraçados um com o outro, dê um abraço no seu irmão, cantemos com alegria essa música. Eu esqueci o nome. Irmã Celeste, eu gostaria de agradecer por estar conosco, e com Verônica, vamos cantar bem alegres, bem forte essa música.
E agora que o amor de Deus, o insondável carinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito, esteja sobre cada um de nós, hoje e eternamente. Amém. Deus, então, a todos abençoe. Que Deus, então, lhes dê uma semana de paz, um domingo abundante na graça do nosso Senhor. Amém.